Olá, meu nome é Bruna Martins Pimentel Olá, meu nome é Natália Lima. e sejam bem-vindos para o programa Sem Saída. Estamos aqui com a Natália Mesquita, ex-jogadora de basquete de 20 anos. Natália, com quantos anos que você começou a jogar basquete? Então, eu comecei a jogar por volta dos 9, 10 anos nessa fase. Como eu faço aniversário no começo do ano, então eu fiz a peneira em dezembro, aí eu tinha 9. Aí quando eu comecei pra valer mesmo foi com 10 anos. Quem te apresentou ao esporte? Como que você começou a jogar? Um professor de educação física, ele, via que eu só era muito alta, sempre fui muito alta, mesmo sendo muito nova. E aí teve um certo dia que ele chegou em mim e perguntou: tem uma peneira do Bradesco, você conhece? Aí era Osasco na época. Eu falei: não, nunca tinha ido em Osasco. Aí ele: então, eles estão fazendo uma peneira de basquete, é um clube muito bom, por que você não tenta? Aí na época, nem gostava de basquete, nunca tinha ouvido, já tinha escutado, mas assim, não tinha nenhum interesse, no esporte. Eu jogava vôlei pela escola na época, então eu tava focada no vôlei em si. E aí ele falou: faz a peneira, se você passar lá dentro você muda, de modalidade, você vai, conversa com eles, falam pra eles te encaixarem no time de vôlei. Aí eu falei assim: tá bom, Aí fui, ele até me ajudou, ele me levava, porque eu e minha mãe, porque a gente não conhecia, e ele me levava nos testes, nas peneiras. E aí eu passei, só que aí eu acabei não mudando, Eu acabei gostando do esporte, aprendi a gostar e aí joguei por um bom tempo. Ideia de quantos campeonatos você participou? Não, não tenho ideia, assim, porque são muitos campeonatos. A gente participa de campeonatos, por exemplo, Federação Paulista, que é o principal, das categorias de base, liga. Então a gente participava normalmente de pelo menos 3 campeonatos no ano, que era liga, federação e um campeonato, por exemplo, interno. A gente pode ver que você trouxe aqui dois dos seus troféus, Uhum. Será que você poderia contar um pouquinho de cada um deles pra gente? Posso sim. Esse daqui foi de melhor atleta do ano. Eu não me engano, posso dar uma viradinha aqui pra ver? Foi no ano que eu sou péssima com data, foi no ano de 2013. Eu era do Sub-14 na época. E aí eu lembro, nossa, que minha técnica me chamou de canto. E assim, a gente acha que um atleta, você fala assim: nossa, Natália, mas quantos pontos você fazia por jogo? Não era a cestinha do time, assim, não era todo jogo que era a cestinha do time. Mas eu era uma atleta empenhada, eu sempre me preocupava com as meninas, enfim. E ela viu isso em mim. E aí foi quando ela me chamou de canto e falou que me indicou pra receber essa premiação, que ia ser lá no teatro, se eu não me engano, foi no Teatro de Osasco, o Teatro Municipal. E aí escolheram uma atleta de cada categoria, e aí a gente foi lá e tinha outras modalidades de outros clubes, então foi um evento bem grande, bem legal. E Sub-14 significa o quê? Antigamente eram os outros nomes, eu não vou lembrar. Se eu não me engano era iniciante, mirim, pré-mirim, uma coisa assim. Aí eles mudaram. Que é a idade mesmo, 11 anos, é de 10 a 11, aí o Sub-14, se eu não me engano, é de 13 a 14 anos. Aí o 15, que é 15, Aí assim por diante. Qual era a sensação de entrar na quadra? Era uma sensação assim única, Que todo jogo era como se a gente tinha que jogar como se fosse o último da nossa vida. Então aquela ansiedade pré-jogo, aquela sensação será que eu vou conseguir dar meu melhor? E quando era time que a gente não conhecia, você falava: meu Deus, como que aquele time joga, como ele vai se comportar em quadra? Então toda aquela ansiedade, assim, era uma sensação. Hoje em dia eu sinto até saudade, porque era uma coisa muito boa. Você se lembra do seu primeiro jogo, da primeira vez que você pôs o pé ali na quadra? Lembro, assim, vagamente, assim, da noção, Assim, porque eu não tinha noção nenhuma de basquete. Eu aprendi na marra ali. Uma coisa, de você ser toda desengolçada na quadra, não saber correr direito. Então, foi, assim, um pequeno desastre os primeiros jogos, mas depois foi melhorando. O que o basquete significa pra você? Nossa, significa muita coisa, assim. Por ser um esporte que eu passei muitos anos jogando, eu aprendi muito, E muita coisa que eu sou hoje é devido ao basquete, as pessoas que passaram na minha vida através dele. A técnica minha falava que ela estava lá para formar não só atleta, mas para formar cidadão, Então, a cidadã que eu sou hoje reflete muito do que eu fui jogadora, em quadra. E quando você, jogava o basquete, praticava o basquete, você tinha um atleta que você se inspirava, que você falava: eu quero ser que nem ele?
Ou que nem ela. É engraçado até, porque eu não acompanhava campeonato, eu não tinha TV a cabo na época, e hoje em dia que os jogos são mais televisionados por TVs abertas, mas na época não era. Então, assim, eu não tinha assim, nossa, que nem eu via as meninas comentando, nossa, eu me inspiro em tal jogador, em tal jogadora. Eu falava, nossa, gente, eu me inspiro, sei lá, na minha técnica e nas referências, assim, pessoais mesmo, assim, porque na época não tinha, era um esporte que não tinha tanta visibilidade como tem hoje, né, alguns anos atrás. Então, era uma fase que eu tava procurando referências ainda, não tinha uma referência específica. Você sente falta de jogar no basquete? Eu sinto falta da época que eu praticava esporte, sim. Assim, como atleta, né? Praticar esporte a gente pode praticar no final de semana, durante a semana. Mas essa rotina de atleta que exige muito de você, eu sinto muita falta. Treinar o ano todo em foco de alguma coisa, sabe? Você, nossa, tô indo treinar, poxa, às vezes era domingo de manhã, tipo, suas amigas estavam dormindo, ou tipo, sábado à tarde, o pessoal ia passear e você tava lá na quadra treinando. E você falava, não, mas vai valer a pena, porque é tal campeonato, é tal jogo que a gente precisa ganhar. Então, essa sensação eu sinto muita saudade. Você pensa em um dia voltar a jogar o basquete? Hoje em dia, não. Se fosse uns anos atrás, eu até poderia responder que sim, mas eu aprendi que são ciclos, né? E o meu fechou. E fechou de um jeito bom, que eu tenho lembranças ruins também, mas eu tenho muitas lembranças boas. E aí é isso que eu trago hoje em dia comigo. Então, assim, só os campeonatos externos, assim, tipo um 3x, que são campeonatos que duram, uma semana no máximo, regionais também. Nada a comparar com a minha rotina de antigamente. E por que você deixou o basquete e falou, não vou mais jogar? Porque, como eu já tinha passado por alguns clubes, joguei no Bradesco, que foi minha base, né? Eu joguei durante 5 anos, se eu não me engano, lá. Joguei no interior de São Paulo, joguei em Guarulhos. E aí, quando eu tava em Guarulhos, foi meu último ano lá, jogando. Eu era a mais velha da categoria, e a categoria, a gente fala que a gente tem o costume de falar que a categoria ia dobrar. Ou seja, as meninas eram mais novas, elas iam fazer 2 anos da mesma categoria e eu só podia fazer 1. Então, não ia ter mais time pra mim dentro de Guarulhos. E aí, eu tive que sair de lá, mas eu fiquei naquele dilema, vou procurar outro time, não vou? E aí, tinha até um time fazendo uma proposta pra mim, porém, não era uma proposta muito boa. E aí, por ter me lesionado muito já, e aí eu fui começar a colocar tudo na ponta do lápis, né? E aí foi muito difícil essa decisão, né? Tipo, de você, nossa, eu vou ter que parar, joguei minha vida toda, mas eu decidi parar para estudar. O que você acha da atual visibilidade que o basquete tem hoje em dia? Sim, de uns anos pra cá tem melhorado, né? Acho que, se Deus quiser, daqui a uns anos também vai melhorar cada vez mais. Mas ainda o feminino é muito pouco visto. E a visibilidade, as meninas têm lutado muito, as que continuam jogando, para essa visibilidade ser maior, né? Então, eu acho que tem todo um preconceito por trás da mulher no esporte, então é uma coisa que vem de muito antigamente. E a gente tem ainda resquícios disso hoje em dia. Então, eu acho que essa visibilidade tem muita... A causa dela, né, o resultado dela é todo desse preconceito que vem de anos atrás. E graças a Deus a gente tem lutado e dado as caras, né, hoje em dia, para melhorar essa situação toda. E tem melhorado, né? Aos poucos, mas tem melhorado. E o que falta para ser mais visto? As pessoas olharem, né? Eu acho que é isso, porque tem time, tem jogadoras muito boas, tem técnicos muito bons, só que as pessoas não dão visibilidade, a visibilidade necessária, né? Elas dão visibilidade, assim, às vezes uma época no ano, né? Aquela coisa toda. Mas é isso, é as pessoas darem valor mesmo ao esporte, né, brasileiro feminino, né? O masculino também sofre muito, mas o feminino sofre 2 vezes mais. Não dá tanta mídia quanto Exato. do masculino. E que conselho que você dá para aqueles jovens, para aquelas crianças que estão querendo, de alguma forma, entrar no mundo do esporte, praticar algum tipo de esporte? Se joga, sabe? Eu acho que você tem que, sim, procurar, mas você tem que saber o seu limite também. E também nunca esquecer de estudar, né? A escola, assim, é o principal. Então, eu quero praticar esporte, então se dedica na quadra, mas se dedica na escola também, porque depois a vida vai cobrar. Atleta, a gente fala que tem data de validade, né? Então, por mais que você tenha conquistado muitas coisas, você pode chegar uma hora que seu corpo não vai mais aguentar. Então, é nessa hora que você tem que ter um plano B, e o plano B sempre é o conhecimento que você adquiriu na escola, enfim.
Natália, muito obrigada pela sua Imagina. entrevista. A gente Muito obrigada. gostou de saber um pouquinho mais sobre a sua história, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada.